Entender estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Astrônomos ligados ao telescópio espacial Hubble e à Agência Espacial Europeia usaram aglomerados de estrelas orbitando nossa galáxia e concluíram que a massa da Via Láctea é o equivalente a 1,5 trilhão vezes a massa do nosso Sol. Professor João Steiner, é possível mesmo ter um número preciso para a massa da Via Láctea? E quanto que significa esse valor? Sim, a Via Láctea nós sabemos que tem um número de estrelas de aproximadamente 200 bilhões de objetos, 200 bilhões de sóis, né? Então você poderia imaginar que a massa total da Via Láctea seja de 200 bilhões de vezes a massa de um Sol, a massa típica de uma estrela. Mas quando começou-se a medir a massa da galáxia como um todo, percebeu-se que a massa era muito maior. E essa diferença passou-se a atribuir a uma coisa que se chama de matéria escura. Então, medir com precisão a massa da galáxia com novos métodos, ou com métodos antigos, porém com dados mais precisos, que é o caso aqui, é importante para a gente quantificar exatamente quanta matéria escura existe na Via Láctea, o que é um dado importante para o estudo da Via Láctea, mas também para se saber como que o universo evoluiu, porque a Via Láctea é a galáxia mais bem estudada, não é? Então, nesse sentido, foi feita então, essa pesquisa usando 2 satélites importantes, que é o telescópio espacial Hubble e o telescópio Gaia, combinaram os dados precisos desses 2 telescópios e obtiveram uma medida mais precisa então da massa da Via Láctea, cuja massa já era conhecida, mas com uma incerteza maior. Agora nós conhecemos isso com mais precisão e sabemos então que a massa é 1,5 trilhão de vezes a massa do Sol. Portanto, aproximadamente 10 vezes maior do que a soma de todas as estrelas que existem na Via Láctea. Então tem alguma coisa a mais aí. Alguma coisa muito Bastante. Pesada, é 10 vezes mais pesado, né? E essa é a quantidade de matéria escura que nós temos então só na Via Láctea. E como que foram usados esses aglomerados de estrelas para fazer esse tipo de estimativa? Os aglomerados de estrelas existem de 2 tipos, os velhos e os jovens, né? E nesse caso se usa os aglomerados velhos, porque os aglomerados jovens se formaram na Via Láctea. Os aglomerados velhos foram capturados pela Via Láctea ao longo de sua história e, portanto, eles têm uma velocidade que é representativo da massa total da Via Láctea, porque a energia desses aglomerados é preservada ao longo do tempo. Então, ao medir a energia de cada um desses aglomerados, eles mediram quase uma centena, né, desses aglomerados, eles conseguiram tirar uma média muito boa para se obter um valor mais preciso para a massa total. O professor João Steiner, colunista da Rádio USP, conversou com Luísa Caires. Entender estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner.